Terminou no Allianz Parque, Botafogo 0, Palmeiras 0. Esse jogo de hoje, apesar do Botafogo não ter saído com os 3 pontos, serviu para você, torcedor botafoguense, parar com essa de vira-lata, de ficar falando que esse ano o Botafogo vai brigar no meio da tabela. Tinha alguns até mais pessimistas falando que o Botafogo brigaria para não cair. E eu sempre, em todas as prováveis aqui, antes de começar o Campeonato Brasileiro, colocava o Botafogo como um dos postulantes ao título desse Brasileirão de 2025. E o Botafogo no jogo de hoje já mostra que vai ser um dos postulantes ao título. Hoje o Botafogo deixou de vencer o Palmeiras por detalhe, mas o Botafogo foi dentro do Allianz Parque superior ao Palmeiras o jogo todo. O Botafogo merecia sair com os 3 pontos no jogo de hoje. Teve mais oportunidades de gol, controlou melhor o meio de campo, marcou melhor do que o Palmeiras, foi um time mais vibrante, mais vivo do que o Palmeiras. Todo mundo hoje dava o Botafogo como azarão para essa partida. Falavam que, cara, o Botafogo perder de pouco seria lucro, mas a gente vê que não é isso, essa não é a realidade. E quem analisa futebol de uma maneira séria já sabia que não era essa a realidade. Destaque hoje para o grande jogo que fez o Arthur. Na minha opinião, o melhor em campo hoje pelo Botafogo foi o Arthur. Jogou muita bola, articulou demais as jogadas do Botafogo. Toda bola que ia no pé do Arthur, ele conseguia clarear o lance. Toda bola que ia no pé dele, ele conseguia trazer o Botafogo para a partida. Quem teve hoje um pouquinho abaixo foi o Savarino, é bem verdade. Se fosse um dia daqueles inspirados do Savarino, ele teria feito um gol ali e o Botafogo teria conseguido sair vencedor. Igor Jesus também jogou muita bola no jogo de hoje. Há de se destacar a diferença do atacante do Botafogo para o atacante do Palmeiras. O Igor Jesus está aqui e o Vitor Roque está aqui, prateleiras bem abaixo do Igor Jesus. Ah, mas o Igor Jesus não fez gol no jogo de hoje. Cara, o que o Igor Jesus sai da área, faz pivô, articula a jogada, a qualidade dele, a visão de jogo do Igor Jesus é impressionante. É o, assim, do futebol brasileiro, é o meu centroavante preferido, que eu mais gosto do Igor Jesus. De um lado, o Renato Paiva colocou o Arthur, do outro lado ele colocou o Savarino, que inverteram e revezaram os lados de campo algumas vezes durante as partidas. O Igor Jesus como um 9, mas muitas vezes também saindo da área para trabalhar essa jogada. E ele fez uma trinca de meio de campo que trouxe ao time do Botafogo mais segurança na hora de marcar. Patrick de Paula, Marlon Freitas e Gregory. 3 volantes, mas que a gente sabe que não são volantes. São jogadores que têm qualidade de meia. Tem qualidade de passe, tem qualidade para acalmar o jogo no meio de campo. E o Gregory fez mais uma grande partida no jogo de hoje. Patrick de Paula, que era um jogador que a gente, sabe, já dava assim, cara, não vai dar mais em nada o Patrick de Paula, pode procurar um rumo diferente, a não ser o Botafogo. O Patrick de Paula hoje fez um bom jogo. Um jogo onde ele participou bem das jogadas de ataque, marcou bem, preencheu bem espaços. É um jogador que vem crescendo nas mãos do Renato Paiva. Pode ser que o Renato Paiva esteja recuperando o Patrick de Paula para ser um jogador importante nesse ano de 2025 no Botafogo. E aí você teve o Botafogo hoje com o Jair na zaga, junto com o Alexander Barbosa. O Barbosa fez um jogo muito bom. O Jair fez um jogo bom, deu alguns moles, mas é um jogador que claramente você vê qualidade. O Vitinho fez uma grande partida hoje, pouquíssimo destacado o jogo que fez o Vitinho, mas que ele correu atacando, dando a opção como se fosse um ponta direita e ainda voltando para marcar e marcando bem o Piquerez, é um absurdo. Hoje o jogo do Vitinho foi muito bom. Errou em algumas tomadas de decisão na hora de fazer os cruzamentos, mas fez uma grande partida. O Alex Telles anulou o Estevão, que não conseguiu jogar. O Alex Telles venceu quase todos os duelos em cima do Estevão. O Estevão hoje muito abaixo pelo lado do Palmeiras. E o John garantindo ali pelo menos um pontinho para o Botafogo. Quando foi exigido, mostrou-se presente. Matheus Martins entra bem no segundo tempo. Você tem um Santiago Rodrigues que ainda participou pouco do jogo. Um Newton entrando ali só para oxigenar também. E o Botafogo fazendo uma boa partida, que deixa o torcedor mais confiante e mais seguro que a temporada do Botafogo pode sim ser uma temporada para buscar mais um título. Então o Botafogo foi melhor no primeiro tempo, teve mais oportunidades de gol. O Botafogo não deixou o Palmeiras jogar. O Botafogo, quando ia para o campo de ataque, era sempre perigoso, com trocas de passes rápidas em velocidade e sempre buscando com objetivo ali realmente uma jogada mais vertical ao gol, ou então achar os lados do campo e fazer o cruzamento. A gente teve muito disso no time do Botafogo. Fez o primeiro tempo melhor, no segundo tempo o Botafogo também foi melhor, mas o Palmeiras, naquela pressãozinha final, no abafa final,
trouxe sim perigo ao gol do Botafogo. A grande chance do Palmeiras foi a bola do Flaco Lopes, que o John fez uma defesa absurda. Mas o Botafogo foi melhor do que o Palmeiras, marcou melhor, construiu melhor, só faltou o gol de fato. E galera, só para lembrar, você está rolando nossa rifa premiada aqui no canal, no qual você pode ganhar 10 mil reais em prêmios por apenas 99 centavos. E olha só essa oportunidade nesse fim de domingo, cara. Tá vendo esses números premiados que estão aparecendo aqui na tela? A cada número premiado que você tirar, você vai ganhar 200 reais no Pix. E você vai investir 99 centavos, pode ser que hoje seja dia de sorte e você ganhe. Então compra aí primeiro o link no comentário fixado. Bora pro vídeo. Vamos ver como é que foi Palmeiras e Botafogo, o jogo no Allianz Parque. Cara, o Igor Jesus, eu sou fã do futebol desse cara. É um baita de um centroavante, mas que é pouco valorizado aqui no Brasil. Por exemplo, cara, o Vitor Roque tem muito mais mídia do que tem o Igor Jesus. O Igor Jesus é muito mais jogador que o Vitor Roque. Cara, o que eu gostei do início de jogo do Botafogo é que não deixou o Palmeiras ter uma pressão inicial. O Palmeiras não conseguia chegar à área do Botafogo de maneira alguma. A marcação do Botafogo estava muito bem postada. Essa bola do Palmeiras tinha liberdade, os zagueiros até para trabalhar, o Botafogo não veio marcando pressão. O Palmeiras tinha liberdade para trabalhar essa bola até chegar no setor de meio de campo, que aí o Gregory mordia, o Patrick de Paula mordia, o Marlon Freitas mordia, o Arthur voltando também na recomposição, o Savarino. Os laterais do Botafogo dando um passo para tentar adiantar a jogada de chegar na lateral. Primeiro lance de perigo do Botafogo foi o Gregory se apresentando dentro da área. E o legal é que quando o Botafogo joga com 3 volantes, hoje realmente o Patrick de Paula foi um volante, não um meia, você sempre dá liberdade para um desses volantes chegar até a área. E muitas vezes era o Gregory, outra hora era o Patrick de Paula aproximando mais, outra vez era o Marlon Freitas. E essa defesa do Everton, cara, parece que é uma defesa fácil, mas tu vê que essa bola desvia. E o Everton tava esperando essa bola mais pro canto. Ela vai ganhando um rumo diferente, depois ela fica mascada dentro da área. Por pouco o Patrick de Paula não aproveitou. Mas tu já viu que o Botafogo chegou 2 vezes aí com perigo. Essa daí do Igor Jesus bem perigosa, diga-se de passagem. Outra evolução que eu vi no jogo do Botafogo é essa construção de pé em pé. O Botafogo tem 2 alternativas. Primeiro é construir de pé em pé, saindo, realmente trocando passes lá de trás, que estava vencendo a maioria das vezes a marcação-pressão do Palmeiras. Ou o Botafogo atraía essa pressão do Palmeiras para o seu campo e lançava nas costas da zaga do Palmeiras. E aí muitas vezes você tinha situações de mano a mano, onde você tinha 3 jogadores do Botafogo lá da frente, o Arthur, o Savarino e o Igor Jesus, contra 3 marcadores do Palmeiras. E esses lançamentos estavam sendo bem feitos porque são treinados. Então o Botafogo tinha alternativas ali para sair jogando. Isso eu também achei muito interessante. Mostra como o Renato Paiva conseguiu trabalhar bem nesse tempo que ele teve à frente do Botafogo. Ele passou mais ou menos aí pouco mais de um mês, né? Só treinando. Teve aquele jogo treino diante do Novo Horizontino, teve um jogo treino contra o Cruzeiro. Mas é um Botafogo que mostra evolução, um Botafogo que preenche bem os espaços no ataque, trabalha bem a bola. E não foi uma exibição contra qualquer equipe, foi uma exibição contra um time que também é postulante ao título do Campeonato Brasileiro. Esse lance aí do Estevão para cima do Barbosa também foi bonito demais, né? Mas depois ele acabou saindo com bola e tudo, se atrapalhou ali depois o Estevão, se empolgou pelo lance. Essa bola do Igor Jesus, cara, se ele capricha um pouco mais na finalização. Mas que jogada do Botafogo. Essa jogada aqui do Botafogo eu quero destacar, mais uma vez, que eu falei sobre o Vitinho, cara. O Vitinho ultrapassando demais e dando opção nesse corredor para chegar com esse cruzamento rasteiro para trás. Coisa que eu já tinha explicado ali na análise quando o Renato Paiva chegou, que ele gostava desse tipo de cruzamento. Bola que bate, rebate e aí o Savarino pega ela de primeira. Se o Savarino tá em um dia um pouco mais inspirado, ele teve ali pelo menos umas 2 boas chances, 3 boas chances para definir os lances, ele poderia ter ou dado assistência ou ter feito gol. Mas acontece, cara, acontece. Nem todo mundo sempre tá em um dia bom ali. Lance que o juiz marcou falta aí do Alex Telles em cima do Rafael Veiga. Para você ver, tamanho foi a superioridade do Botafogo, que o Palmeiras no primeiro tempo, chance de gol, não teve. Teve essa bola aí do Estevão, mas que não foi uma chance clara de gol, foi uma finalização para cima que ele tentou ali abrir ângulo para chutar. Mas as chances do Botafogo sendo construídas com muito mais clareza.
E um time do Botafogo com uma transição rápida bem legal. Recuperava a bola no meio de campo, em 3 passes já tava ali quase de frente pro gol. Esse lance aí foi sacanagem, né, cara? Por pouco essa bola não passa. Mas primeiro teve uma falta aqui no Arthur, depois no Patrick de Paula. E por pouco se essa bola passa, meu amigo, olha aí. Era o Savarino fazendo um toque ali no segundo pau, se eu não me engano era pro Vitinho ou pro Igor Jesus, né? Ia ficar livre. Esse lance aqui, mais uma vez, que eu falei sobre as situações de mano a mano. Palmeiras apelando bastante para essas faltas. Uma falta que, cara, se ele não faz, o Igor Jesus ficaria em ótimas condições ali contra o Everton. E aí o juiz foi lá e puniu com cartão amarelo. Esse lance aqui foi um pecado. Um pecado o Savarino não ter tocado essa bola por cima. Foi um pecado ele não ter tocado essa bola por cima. Se ele confia na perna esquerda e alça essa bola por cima pro Arthur, provavelmente sairia o gol do Botafogo. Mas o Mikael fechou bem a linha de passe e meio que obrigou também o Savarino a chutar. Ele teria que confiar mais na perna esquerda para fazer essa inversão. Ele preferiu decidir no lance e chutou. E o Everton fez uma grande defesa, né? Defesa cara a cara aí com o Savarino. Mas vocês viram que no primeiro tempo o Botafogo teve pelo menos 3 boas chances de gol. Esse lance aqui é um pouco até polêmico. Esse lance aqui até beleza, cara. Um tá puxando o outro. O Igor Jesus enrosca o braço também ali no Murilo. O Murilo depois puxa ele. O juiz mandou o jogo seguir. Ok. Esse lance aí o Arthur ficou reclamando de falta ou pênalti. Não teve um ângulo assim pra gente concluir realmente se teve um toque. Mas é verdade que depois de um primeiro choque ali, ele meio que perde o equilíbrio, né? O Arthur. Que eu achei que fez uma grande partida. Mas o Botafogo no segundo tempo também conseguiu manter o Palmeiras controlado. Você não teve o Palmeiras conseguindo exercer uma pressão forte no Botafogo. Mais um lance aqui que você vê, cara... Beleza, é um lance para cartão amarelo, segunda regra, mas é um lance que ficaria um 3 contra 2 aqui, né? Um 3 contra 1, se você pegar, que tem o Igor Jesus que estava ganhando na frente, o Arthur, só ficaria o Mikael, e já tinha outro jogador do Botafogo entrando livre no segundo pau. Era uma jogada claríssima ali que poderia realmente se desenvolver em gol. O Mike faz a falta, sabendo que não seria punido com vermelho, porque tinha o Mikael atrás dele, mas era um lance que poderia ficar um 3 contra 1, cara. É assim... Beleza, né? Tá na regra que se tem um ali atrás, não tem que expulsar. E aqui a bola do jogo que o Savarino perdeu, cara. Eu acho que ele adiantou demais. Ele demorou demais a entender que o Piquerez estava chegando. E aí ele dá um último toque que ele adianta muito e essa bola fica na mão do Everton. Era pra ele ter carregado ela mais próxima ao corpo nesse momento aqui. Ele poderia até ter escolhido, sei lá, tentar driblar o Piquerez. Mas por pouco o Botafogo não saiu vencedor desse confronto. Eu acho até que merecia, né? Que chance ele teve o Savarino também, que bola aquela que o Arthur achou pra ele. O Arthur jogou muito bem, tanto pela esquerda quanto pela direita. O Arthur é um jogador talvez um pouco até subestimado, mas ele joga muito bem, muito bom jogador. Esse lance aí, o Igor Jesus, ele até teve a liberdade pra chutar, mas a bola ficou muito próxima ao corpo, né? Ele não teve o equilíbrio pra fazer a finalização nesse lance. Essa chance aí do Vitor Roque foi uma grande chance pro Palmeiras. Uma bola ali que o Alexander Barbosa tropeçou, acho que no próprio Vitor Roque ou no Fux. E aí o Vitor Roque cabeceou muito mal, né? Essa bola por cima aí do gol acabou perdendo uma oportunidade clara de gol. Esse lance aqui, cara, sacanagem, né? A bola pega, se eu não me engano, foi o Gregory que cabeceou. A bola pegou no Vitinho, pelo amor de Deus. Mas olha como é que o Botafogo trabalha. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores indo ali pro campo de ataque. Você tem os volantes subindo, você tem os laterais subindo ao mesmo tempo. É um Botafogo, sabe, audacioso pra vencer. E aí a grande defesa do John pra garantir pelo menos um pontinho pro Botafogo. Eu acho que o saldo final desse jogo foi mais positivo pro Botafogo, que sai com moral depois dessa atuação. Eu acho que é importante pros adversários saberem que estão jogando contra o atual campeão brasileiro, que você tem que respeitar quando for jogar contra. Não acha que o Botafogo é o patinho feio não da competição, porque é um grande time e vai sim disputar o título. Mas é isso, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, abração no frentete com nós e fui.